Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu tenho boas companhias aqui também. Minha amada Nathalie, meus pais. Sinto pelo atraso, eu sempre estou meio atrasado, assim, né? Correndo, parece. Ó, fiz até a barba. Na verdade, eu tô aqui na casa dos meus pais em isolamento. Nem tô em casa. Eu ia passar o final de semana aqui, final de semana passado, do meu aniversário. E eis que surge orientações de não sair de casa, assim. Então, fiquei aqui na casa dos meus pais, no litoral paulista. E não trouxe barbeador, e não trouxe várias coisas, porque eu só ia passar o meu final de semana de aniversário e acabei ficando. Daí hoje eu fui passar a Gillette e tirei toda a minha barba. Depois de alguns anos, eu acho que eu usava bigode e barba, mas tudo bem, é isso que acontece quando vem novidades inesperadas. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Susumu Hirayama, sou um dos professores do CPM e é um privilégio a gente ter uma comunidade, a gente se encontrar e partilhar o que a gente vive, partilhar a condição humana, né? Propriamente dita. As suas potências, as suas inteligências, as suas fragilidades, simplesmente a condição de como a gente é, do jeito que a gente vive. Muito bem. Bom, o que vamos fazer aqui? Para quem é de primeira vez, mindfulness, então, essa palavra que tem se popularizado, né? A gente não encontrou ainda uma palavra em português mais acessível, mas eu gosto de usar a palavra presença. Talvez presença o quê, hein? Uma presença à vontade. Eu acho que eu uso bastante essa expressão presença e à vontade. Então, que você possa, nesses próximos minutos que a gente vai compartilhar junto, que você possa estar o mais à vontade possível. Então, apesar de mindfulness, esse movimento ter se popularizado com uma integração de saberes, de tradições meditativas, antigas, milenares, com um conhecimento de uma sabedoria mais moderna, mais científica, até menos religiosa e mais secular, né? Mais acessível a qualquer pessoa de qualquer crença, de qualquer background, de qualquer contexto, né? E dessa integração veio a popularização, que todos já sabem um pouco da história, talvez. Então, eu pessoalmente sou um praticante de alquimia interna taoísta, ou seja, de práticas chinesas. Participei de alguns retiros, né, budistas, fiz o doutorado, pós-doutorado nessas intervenções baseadas em mindfulness e estudei um pouquinho da história. Mas na minha atuação em si, eu não me prendo muito a somente mindfulness ou programas
baseados em mindfulness, como formalmente é chamado. Então, não me vejam como um exemplo muito puro, vamos dizer assim, de mindfulness, né? Que a gente possa desfrutar dos exercícios e que a gente possa sentir pelo nosso próprio corpo, pela nossa própria mente, pelos nossos próprios sentidos, órgãos dos sentidos, sistemas, o que afinal, esses exercícios, esses experimentos podem acontecer comigo, podem fazer com que eu viva o quê? O que acontece quando eu experimento isso? Acho que essa é a grande proposta da gente se reconhecer e se perceber o que acontece com a gente quando a gente vive algumas situações. E a humanidade hoje está vivendo uma situação. Então, a primeira ideia que me veio foi da expressão fique em casa. Hoje em dia, tão falado essa frase, fique em casa. E perceba o que acontece com você. Isso, se preferir, fecha os olhos um pouco, se preferir, ficar olhando para essa cara desse japonês. Mas de vez em quando eu vou fechar os olhos também, de vez em quando abrir. E a qualquer momento se expressem muito à vontade. Mas o primeiro exercício que eu proponho, então, é o que acontece com você quando você recebe essa orientação. Fique em casa. Confie no que você está percebendo que acontece com você. Às vezes dá sono? Tudo bem, pode dar sono. Fique em casa. Às vezes dá uma sensação gostosa. Fique em casa de boa. Não, tá bom, fique em casa. Ou dá uma sensação meio claustrofóbica, né? Aquela sensação de incômodo por um ambiente meio fechado. Perceba o que acontece quando você recebe essa orientação, fique em casa. O que é você com essa ideia, fique em casa? Isso, reconheça o que aparece. Não precisa mudar ou controlar isso que você está percebendo. Isso que você está percebendo é assim, do jeito que aparece. Pode confiar. Se quiser me imitar, você está vendo que eu estou sorrindo, né? Sorrir. Experimenta sorrir para isso que você percebe que acontece com você agora. Isso, igual eu. Às vezes, o que está acontecendo com você nesse momento dá vontade até de dar uma expressão no som, assim, num resmungo. Assim, sabe quando você está sentindo o sabor de alguma coisa e tem... percebe como que é saborear o que está presente para você. Tem muitas expressões aí, né? Tô vendo agora, nem tinha percebido. Descanso, adoro ficar em casa, restrição, fico bem. Observo a casa como habitação e a casa interna. Isso, e por aí vai. Pode registrar
E volta a se perceber, aquilo que só você percebe. Só você tem acesso a essa experiência que você está percebendo agora, diretamente pelo seu corpo. Muito bem. Então, numa segunda parte desse exercício, eu vou trazer a ideia, uma pergunta, vai, uma pergunta. Isso, tudo bem. Uma questão nessa segunda fase desse movimento. Podem expressar aí, às vezes eu não vou ler tudo, mas refúgio interno, sossego. Volte-se para si mesma, para si mesmo. Talvez seja claro ou não tão claro. Mas me veio essa expressão. Qual que é a sua casa mais íntima? Tudo bem que veio várias ideias ou não veio nada, não estou entendendo nada. Mas foi isso que eu falei mesmo. Qual é a sua casa mais íntima? Hum, E tudo bem. As ideias que vieram aí. Meu coração, coração. Minha casa são as ruas por onde eu ando. É a casa que é como está. Meu corpo. Hum, muito bem. Minha mente. Meu amor. Isso, independente do que seja a sua casa mais íntima, vamos entrar em contato um pouquinho mais próximo. Já que ela é tão íntima assim, vamos oferecer atenção para essa casa mais íntima. Pode ser os pensamentos, a mente, o amor, o corpo, o coração, a própria casa, o ambiente onde você está, o seu quarto, a família. Então vamos experimentar oferecer atenção à sua casa mais íntima. E tudo bem se você não sabe onde fica a sua casa mais íntima. Experimenta oferecer para quem não sabe aonde oferecer atenção. Sim, acho que a gente pode pegar a resposta de uma das pessoas aí e oferece atenção para o seu corpo. E se todo mundo quiser experimentar fazer o mesmo, a gente pode experimentar, vai. Vamos oferecer a atenção para o nosso corpo. Para esse corpo que tem uma forma, ocupa um espaço. Esse corpo
que encosta em algum lugar, ele se apoia em algum lugar. Isso, e tudo bem se der vontade de mexer o corpo, se der vontade de fazer um breve ajuste de autocuidado. Às vezes dá vontade, no simples oferecer atenção para o corpo, você já começa, quem sabe, a perceber algumas partes do seu corpo que te chamam mais atenção, que pedem mais pela sua atenção. Alguns já utilizavam uma frase como: sabe qual é o seu presente mais precioso? Às vezes o nosso presente mais precioso é a nossa atenção. Oferece então um pouco da sua atenção para o seu corpo, como um presente. Isso, pode ser o corpo como um todo, reconhecendo que a gente pode oferecer atenção como um presente. E às vezes tem partes do corpo que pedem um presente um pouco mais cuidadoso. Às vezes são os ombros, às vezes é a barriga. Isso, pode ficar um tempo maior nessa área do corpo que você acha que está precisando um pouquinho mais de atenção. E simplesmente reconheça o que está presente nessa região. Lembrando que a gente está oferecendo um presente para o nosso próprio corpo. Às vezes é a coluna, as costas, ou a cabeça. Fica um pouquinho mais de tempo. Isso, pode respirar com o que está presente, confia no que está presente. Não precisa querer que fosse diferente. Tudo bem, às vezes a gente quer, né? Perceba que quer e solta um pouquinho para confiar. Às vezes até agradecer, porque esse corpo que sente, as sensações também são como um presente para a gente. A gente oferece atenção e o corpo retribui com outro presente, que são as sensações. Às vezes as sensações são muito leves. Às vezes as sensações são grosseiras ou intensas. Como é receber as sensações presentes como um presente também, do seu corpo para você, para sua consciência, da sua presença? Às vezes não é tão fácil fazer isso. Perceba no seu rosto. Às vezes a gente fecha o rosto, mas quando a gente está recebendo um presente, geralmente a gente não está de cara fechada. Então perceba, reconheça e traga esse oferecer e receber de presentes no seu rosto. Hum, às vezes dá um sabor, né? Igual eu estou fazendo agora. Acho que quando eu solto um som, é que eu estou sentindo um pouco mais intensamente esse sabor desse presente. De oferecer atenção
e de receber as sensações. E tudo bem que às vezes eu não estou entendendo nada. Pode confiar. Estamos simplesmente experimentando. E tudo bem do jeito que está acontecendo. Ah, não estou conseguindo, estou perdido, estou pensando em outra coisa. Tudo bem. Lembra desse processo de oferecer um presente à sua atenção e receber presentes às sensações. Requer às vezes uma paciência, uma persistência. Eu acho que tá bom pro momento de oferecer e receber presente, né? Essa foi, nem sei que parte do exercício, né? Acho que estamos na segunda parte ainda, nosso corpo como a nossa casa mais íntima. Muito bem, às vezes vieram emoções, vieram irritações, vieram raivas, lembranças, planejamentos, dúvidas, o que eu estou fazendo aqui, o que esse japonês está falando, não estou entendendo nada e tá tudo certo. Se aconteceu tudo isso, tudo bem. Ou se você só ficou com as sensações, não oferecer e receber, tá tudo bem também. Se deu sono, tá tudo certo também. Costumo dizer que quando a gente se dedica a uma prática um pouco mais contemplativa, a gente permite o corpo viver exatamente o que ele está precisando. Às vezes é sono, às vezes é uma depuração, assim, uma purgação de pensamentos, uma ruminação, às vezes é uma inquietude. E se tudo isso apareceu, tá certo. Ele estava precisando viver, expressar dessa forma que foi expressa nesse momento. É como uma limpeza. Né? Muito bem, vamos dar uma espreguiçada aos poucos, sente seus apoios. Ai, viu o que o corpo tem vontade mesmo nessa casa. Ai, e a cada movimento que você faz, isso, permite, faz um exercício de permissão do corpo. Às vezes a gente é tão educado, condicionado, formatado em mexer o corpo, não. Essa cultura está muito cabeçuda, né? E não permite o corpo se expressar, se mexer. Até o rosto, isso, mexe, faz careta, isso, faz careta. Essa musculatura da face. Isso, pode levar o toque também. Para algum lugar que está precisando. Eu sei que você higienizou bem, né? Ai, ai, ai. Muito bem. E aí, tá tudo. Deu para acompanhar? Podemos. Quem quiser partilhar alguma coisa, pode partilhar. A gente vai construindo junto. Eu não vou enrolar muito mais, não. Mas. Ai, eu estou com vontade de fazer uma outra prática breve. Será que eu faço já? Ai, ai, ai. Tá tudo beleza aí? Muito bem. Então, quando a gente fala ficar em casa, a gente pode ficar em casa assim. O quanto você sorri para sua casa, né? Eu não vou enrolar muito, não, vai. Vamos direto ao assunto.
O pessoal gosta de ciência, né? De coisas bem racionais, lógicas, assim. Eu lembrei de um estudo. Alguém já ouviu falar do estudo da, da mão de borracha? É um experimento que eu diria que, assim, vou explicar o experimento, vai, rapidamente. O pessoal vai fazer um teste e tem uma mesa de teste. E o sujeito precisa colocar os braços assim na mesa. Por quê? Porque o experimentador vai testar a sensibilidade, assim. Vai colocar um pincelzinho, vai colocar outras coisas na pele da pessoa. Mas tem um aparato específico que faz com que quando a pessoa coloque os braços, um braço fica escondido e o braço que aparece é um braço de borracha. E o que acontece no experimento? O experimentador coloca o estímulo sensorial tanto no braço de borracha como no braço propriamente dito da pessoa. E quando o experimentador faz o estímulo sensorial simultaneamente no braço de borracha e no braço dele, ou seja, ele só está enxergando o braço de borracha, só que ele está deixando de enxergar, por causa do aparato específico, o braço dele. Eu sei que está meio confuso isso, né? Mas, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que, nesse experimento, a estratégia toda por isolar o braço propriamente dito dele e simplesmente aparecer o braço de borracha, a pessoa começa a pensar que aquele braço de borracha é dele. Porque o experimentador está fazendo simultaneamente estímulos sensoriais, assim, no braço de borracha e no braço dele. E ele está enxergando o braço de borracha, só que não está enxergando o braço dele. E está fazendo lá, e daí ele começa a pensar assim, não, esse braço aqui é meu. E quando ele começa a pensar, esse braço de borracha é meu, ele começa o quê? A tirar, eu vou dizer assim, simplificadamente, um senso de pertencimento do próprio braço. E daí, o experimento traz o quê? Uma avaliação de fatores do sistema imunológico da pessoa, do sangue da pessoa nesse braço, que está perdendo o senso de pertencimento. E o que aconteceu? Esses fatores imunológicos começam a não proteger mais esse braço, mas a atacar, como se o braço que perdeu o senso de pertencimento fosse um corpo estranho. Deu para entender? A importância, eu estou querendo só ligar um pouquinho, a importância de como habitar essa casa mais íntima que é o nosso corpo, oferecendo atenção, oferecendo uma atenção, mas é uma atenção cuidadosa, é uma atenção gentil, é uma atenção amorosa, é uma atenção de pertencimento. O quanto isso pode reforçar o nosso sistema imunológico como a gente sendo a gente mesmo. O quanto no nosso dia a gente, hoje, mesmo dentro de casa, fica ligada à televisão o dia inteiro, fica no celular o dia inteiro, a gente vai, às vezes, só voltando a atenção para fora, e perde esse senso de pertencimento desse corpo.
Tem gente que esquece que tem um corpo. E o quanto isso pode impactar nas funções biológicas, fisiológicas do nosso corpo. E isso inclui também as funções psíquicas. E tudo está no nosso corpo, mente. Está tudo aqui. Mesmo as funções psíquicas, por exemplo, uma função psíquica de reconhecer que eu estou com medo e estou tendo pensamentos antecipatórios ou catastróficos. Às vezes eu não tenho consciência que eu estou tendo essa antecipação. E uma função psíquica de tomar consciência que isso está acontecendo também está presente no nosso corpo, na nossa mente. O nosso corpo-mente, primeiro, a mente não está só no seu cérebro, a mente está no nosso corpo inteiro. Essas funções psíquicas, desde tradições muito antigas, permeia nossos órgãos. Tudo está no nosso corpo. Então, a dica que eu deixo é simplesmente nesse momento, né, para reforçar ainda mais. Isso tem repercussões inúmeras, né, que a gente não vai se estender aqui, mas exercite a atenção amorosa ao seu corpo. Permita, ofereça esse presente, permita suas funções e suas potências naturais do corpo humano acontecerem. Por mais breve que seja. 5 minutos, 10 minutos. Ou aqui mesmo na live, né? A CPM vai dar lives diárias aí. Então, nesse momento, resguarde-se. Ative esse saber que já está presente em cada um de nós. Perceba quando a gente está muito para fora e recolha de vez em quando. Desperte, cultive esse saber presente no corpo. Tem muito saber já acumulado. Muito bem. O pessoal escreveu aqui. Lembrei das nossas aulas no retiro. Tudo ótimo, que delícia voltar para casa, para a procepção. É isso aí. Qual o horário das lives? As lives durante a semana de segunda a sexta inicia geralmente às 20 horas. Isso. E no final de semana, nesse sábado, vai ter um retiro, então, online. Vão ter práticas das 9 da manhã até as 9 da noite, com 1 hora com cada professor do CPM. Fiquem à vontade. Então, sábado, se programe para intensificar ainda mais esse despertar e cultivar do saber do corpo. E muito bom. E eu acho que já está suficiente. Alguém tem alguma dúvida? Dá para cultivar com a gente mesmo? Se alguém tiver alguma partilha, alguma dúvida, pode deixar aí com a gente. E depois eu subo lá no YouTube para vocês praticarem novamente, quem quiser revisitar essa prática. Maravilha? Tudo de bom, então? Então, vou concluindo. Que máximo, que delícia, saudades. Márcia e Rui, legal, gratidão a vocês, muito bom. Nada melhor, né? A gente despertar o saber natural. Não precisa ficar buscando, lutando. Repousar um pouco e saborear. Tá tudo aí. Tenha uma boa semana. Boa noite, segunda-feira. E até uma próxima oportunidade.
Até mais. Tchau, tchau. E agora, hein? Como eu desligo isso? Encerrar. Acho que é isso. Tamo aí. Tchau.